Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje iniciar nossa aula de História, né? Da sexta etapa de Educação de Jovens e Adultos, certo? Então nós vamos aqui falar, pessoal, nós vamos dividir um pouco, né? Eu vou começar hoje a falar com vocês sobre o assunto e na sexta-feira, na quarta-feira, teremos uma segunda aula essa semana, onde nós estaremos aí tirando mais dúvidas, certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre reforma protestante. O que foi essa reforma? No século XV, a Igreja Católica viu-se ameaçada por movimentos separatistas que levaram boa parte da população europeia a abandonar o catolicismo. Então, pessoal, o que vai provocar aí? Essa ruptura religiosa deu-se o nome de Reforma Protestante. Ela foi iniciada na Alemanha por Martinho Lutero. A reforma, pessoal, foi um movimento de caráter religioso, político e econômico, fruto das novas condições que caracterizavam a época moderna. O que está acontecendo? Vamos explicar aqui. A igreja estava passando por uma crise de organização. Durante muito tempo, os papas se preocupavam mais com as coisas materiais do que com os problemas religiosos. Nós vamos ver aí, pessoal, que até nas questões políticas dos países a Igreja Católica estava intervindo, né? Além disso, havia um despreparo desses padres, desses clérigos que tinham conseguido seus cargos de maneira irregular, o afastamento dos bispos de suas dioceses, o não cumprimento do voto de castidade por vários sacerdotes e principalmente a venda de relíquia e venda de indulgência. Aí tem aqui. O que seria essa venda de relíquia? Seria a venda do que resta do corpo dos santos, ou nome dado aos objetos que pertencem a um santo, né? Então eles vendiam essas relíquias falsas e vendiam as indulgências. O que seriam essas vendas de indulgência? Pessoal, é a venda pelo perdão total. Ou seja, se chegasse uma pessoa na igreja naquela época e confessasse um pecado, esse padre, né, daria o perdão desde que essa pessoa pagasse por ele. Então pensa, uma coisa que é dado de graça, que perdoar é de graça, né? Eles estavam cobrando, a igreja estava cobrando. Então isso fez com que muitas pessoas se revoltassem, né? Uma indulgência é o perdão em parte ou na totalidade no castigo temporal do pecado. Inicialmente esse pecado era conseguido por meio de ações caridosas, né? Esse perdão era conseguido por meio de ações caridosas, preces e participação nas lutas para combater os infiéis. Mas a igreja, pretendendo angariar dinheiro, passou a vender indulgências por vultuosas quantias, né? Então, durante toda a Idade Média, a Igreja Católica foi a única instituição centralizada, né, e que controlava toda a cidade europeia, né? E nós vamos ver aqui alguns fatores, né, que permitiram aí que permitiram, né? Que permitiram essa situação. Então vamos lá. O primeiro fator, pessoal, o desenvolvimento do comércio com o fortalecimento da classe burguesa e o renascimento da vida urbana. O que está dizendo aí? A burguesia se indispôs com a igreja. Então, primeiro ponto, porque a igreja condenava o lucro e a usura. O que é a usura? Empréstimo. Então, se a igreja estava condenando o lucro e condenando a usura, né, condenando o ato de ter empréstimo, né, você acha que a burguesia vai ficar a favor da igreja? Claro que não, né? Então, o primeiro ponto começa aí. Segundo ponto, formação dos estados modernos e a centralização política e o fortalecimento do poder dos reis. O que eu estou dizendo aqui? O que está dizendo aqui? Olha só, verificou-se o fortalecimento do poder real, né? O que representou um obstáculo ao poder suprassional exercido pela igreja, né? Como agora existe um rei que manda, e esse poder real, o poder do rei, vai ser um obstáculo para esse poder da igreja, vai ser um obstáculo para a igreja que queria mandar em tudo, né? Antes a igreja conseguia intervir nessa política, agora não consegue mais. Então, se em alguns casos a igreja colaborou para o fortalecimento, né, lá antigamente o que a igreja dizia? Que o poder era de caráter divino, o poder desse rei. Ele dizia que o rei tinha esse poder porque foi Deus quem quis, né? Foi Deus quem determinou. Porém, né, a intervenção do Papa nos assuntos do Estado e a cobrança do dízimo eram vistas como ameaça a esses reis. Então, olha aí,
nós vamos ver a igreja se tornando uma ameaça para o poder absoluto desses reis. Terceiro ponto também, pessoal, o humanismo. Isso vai facilitar, né? O que está dizendo sobre o humanismo? A valorização da razão e do individualismo levava à percepção de que a relação entre o homem e Deus poderia existir sem a mediação do clero. Ou seja, o homem, né, através do humanismo, valorizando a si mesmo, valorizando a razão o individualismo, dizia o quê? Cara, eu consigo ir até Deus sem precisar da igreja. Nossa, professor, sério isso? Mas porque naquele tempo não era não era qualquer um que lia a Bíblia, não. Naquele tempo as pessoas iam até a igreja e eram os padres, né, os sacerdotes que liam e interpretavam a Bíblia à sua maneira. Então, eles poderiam fazer uma interpretação errada e fazer todo mundo acreditar, entendeu? Então o humanismo vem trazendo isso aí. Olha, eu tenho acesso até diretamente a Deus. Eu não preciso do clero, da igreja, para poder interpretar a minha Bíblia. Eu posso ler a Bíblia e interpretá-la sozinho. E por fim nós vamos ter o desenvolvimento aqui, ó, esses dois pontos, o desenvolvimento da imprensa por Gutenberg, né? Ele vai desenvolver aí a imprensa, que vai ampliar o público leitor, né? E é o que vai facilitar também os textos bíblicos e os textos desses reformadores a espalharem, né? Nós temos também aqui o comportamento do clero católico, né? Como eu já falei no início, isso vai principalmente, né, vai fomentar, vai causar ainda mais revolta nesses reformadores, né? Despreparo, o abuso dos membros do clero, né? A quebra do celibato. O que é o celibato? Que não tem intenção de se casar, né? E por fim, então, a reforma. Diante de tudo isso que eu falei, de tudo isso, de todos esses pontos negativos da Igreja Católica, nós vamos ter Martinho Lutero criando a sua própria reforma. Mas aí, essa reforma de Martinho Lutero, junto com as atividades, nós vamos falar na nossa próxima aula, ok? Por hoje nós vamos encerrar por aqui. Qualquer dúvida vocês me perguntam no WhatsApp. Valeu, pessoal!